Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje, dentro da dinâmica da festa do nosso padroeiro, de colocarmos no centro da festa o confessionário, hoje nós iremos olhar a realidade do pecado. O pecado como um mistério. O pecado como um mistério que rompe a comunhão com Deus. O tema de ontem nos dizia assim: o mistério do pecado que rompe a comunhão com Cristo. O tema de hoje: o pecado que rompe a comunhão, pecado pessoal e pecado social. Primeiro, o que é o pecado? O pecado é uma ofensa que se comete contra Deus. O pecado é uma ofensa contra o Senhor, o bom Deus. Uma ofensa contra Deus, por quê? Porque rompe a comunhão do homem com Deus. Essa comunhão, ela pode ser rompida minimamente e ela pode ser rompida totalmente. Minimamente, quando o homem peca levemente, venialmente. E totalmente, quando o homem peca mortalmente. O pecado rompe a comunhão com Deus. Nos afasta de Deus. É sabido por todos nós que o homem do século 21, ele perdeu a noção de pecado. Para ele, o pecado é simplesmente uma proibição de um Deus chato, que não deixa o homem viver livremente como ele quer. Para o cristão, o pecado é uma ofensa contra Deus, que me protege das ciladas de Satanás, do mundo e de mim mesmo. O pecado entra na história da humanidade através da inveja. Lembrem que Lúcifer, o anjo de luz, quando ele tem a revelação do projeto de Deus que se encarnaria e se faria homem, Lúcifer não aceita. E diz assim: eu, um anjo, adorar um homem, jamais. E a inveja, porque Deus resolveu se encarnar no ser humano, faz com que o pecado comece a entrar na história. E a partir daí, o homem não teve mais sossego. Porque como o diabo não consegue atingir a Deus, porque o diabo também é criatura de Deus. Deus também criou o demônio. Bom. Mas a inveja destruiu. O demônio é uma criatura de Deus. Nós poderíamos dizer que é um filho ingrato, rebelde, que odeia o seu pai. Filho rebelde, a gente está dizendo assim, dando um exemplo por apropriação. Mas anjo não é filho, é criatura de Deus. Filhos somos nós, humanos, que fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e pelo batismo fomos adotados por Deus como filhos. Só para ilustrar, para vocês entenderem.
Alguém que vira a cara o tempo todo para o seu Criador. Alguém que tem inveja do Criador, do poder do Criador. E como não consegue atingir a Deus, faz de tudo para atingir aqueles que buscam viver em comunhão com Deus. Nós. Faz de tudo para que nós possamos quebrar essa comunhão com Deus. Faz de tudo para que nós possamos o tempo todo nos afastarmos de Deus. Só que existe uma grande diferença. Deus entra nas nossas consciências. O diabo não. Deus conhece o nosso interior. O demônio não. O demônio só vai conhecer da gente aquilo que a gente der ousadia para ele conhecer. Mas ele não tem a mesma capacidade de Deus. E luta o tempo todo para fazer com que o homem caia, se afastando de Deus e se condenando. É bem sabido por nós que a história da humanidade é uma história de um homem fragilizado, maculado pelo pecado. Esse pecado que nos acompanha desde o início, o pecado original, e que deve ser extirpado das nossas vidas. Muitas vezes as pessoas pensam, e muitas vezes a consciência só acusa daqueles pecados que fazem mal aos outros, ou ficam mal com a consciência pesada quando o pecado foi descoberto. Por exemplo, um cônjuge que trai a esposa ou o esposo. Ele trai de um modo costumeiro. Não se arrepende em momento nenhum, a consciência não pesa em momento nenhum. Mas na hora que a traição foi descoberta e se tornou pública, aí cai em si, aí começa a sofrer. E está arrependido não do pecado que cometeu, mas está arrependido porque agora veio a público. E a partir daí nós poderíamos dar muitos e muitos exemplos. A pessoa que não consegue compreender que o pecado macula a nossa alma, mancha a nossa alma e rompe a comunhão com Deus. É preciso que nós resgatemos a noção de pecado. É preciso que nós resgatemos o desejo de sermos puros, santos, imaculados, para servirmos a Deus. Vejam que o homem, ele tem a liberdade para viver. E tudo o que Deus permite na vida do homem é bom. E tudo que o homem projeta e arquiteta é bom. Mas em tudo que o diabo põe a mão, bagunça.
Vamos dar um exemplo. Música. Música é uma coisa maravilhosa. Eleva a alma. O que é que o demônio faz? Entra no meio e transforma a música em um lixo. Muitas vezes a gente escuta uma música e não tem arte nenhuma. E muitas vezes faz apologia ao crime, ao uso de drogas, a sexo desenfreado. E a gente consome. A música é boa, o demônio bagunçou. A arte, a televisão, um programa de entretenimento é algo bom. Torna a vida leve. O demônio entra e bagunça tudo ali. E as pessoas se acostumam com uma grande mediocridade. Um filme, a mesma coisa. A própria dança, a mesma coisa. Dançar é bom, é salutar. Mas dançar como cristão, com dignidade, com zelo, com respeito. Não dançar aquelas músicas que muitas vezes está ali xingando a mulher de tudo e a mulher dançando na maior felicidade do mundo. Não entendeu nada. E o pecado que vai entrando nisso tudo e vai bagunçando a santidade e a pureza de vida que o homem deve levar. Mas o pecado também consiste em um homem querer muitas vezes caminhar sem Deus. Olha, minha gente, vocês me conhecem muito bem há tantos anos, mas eu não consigo aceitar certas coisas, como as pessoas, elas preferem muitas vezes institucionalizar o pecado, ao invés de fazer aquilo que é correto. Muitas vezes querem viver fazendo tudo errado. Não compreenderam muita coisa. Muitas vezes não conseguem entender que aquilo que nós temos de mais precioso é a vida de comunhão com Deus. E não podemos perder e não podemos quebrar essa comunhão. Por que não crismar? Por que não casar? Por que não batizar meu filho? Ficar postergando? Por que não assumir o compromisso na comunidade cristã? Através da palavra, através de uma pastoral, de um movimento. Por que não lutar todos os dias para levar com seriedade e santidade de vida a vida que Deus nos deu? Por que institucionalizar o que é errado quando nós podemos lutar todos os dias para fazer o que é certo? Para agradar a Deus. Por que não? Eu costumo dizer assim, que quem quer ser fiel a Deus começa pelo que é mais simples, pelo que é mais fácil.
E o começo de tudo começa com um compromisso com a Eucaristia. Muitas vezes não colocando nosso Senhor como centro da vida. Muitas vezes não tendo um pouco de tempo para o próprio Deus. Muitas vezes sem entender muitas coisas. Mas não porque não foi explicado, mas porque não quer entender. E essa relação que nós devemos ter com Deus deve ser uma relação por demais primorosa, onde nós, enquanto católicos, devemos viver todos os dias com a consciência de que sou de Deus, de que vim para amar a Deus, e que Deus busca todos os dias abrir o meu coração para Ele. Abrir o meu coração para que eu possa caminhar e assim chegar ao céu. E assim chegar até Deus. O pecado, meus irmãos, ele existe. E o pecado não só faz mal ao outro. O pecado, no primeiro momento, faz mal a mim mesmo. Muitas vezes eu fico vendo as pessoas envelhecendo, mas que não conseguem mudar as atitudes. E continuam muitas vezes querendo levar a vida a seu modo, do seu jeito, segundo os seus critérios. Uns tantos que vão para o fogo do inferno pelo tamanho da língua, outros tantos pela desobediência, outros tantos pela falta de amor, por não amar quem deveria amar, outros tantos por cruzarem os braços e não rezarem pela própria família, para que se convertam e tenham vida. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o mistério do pecado não é simplesmente um medo que a igreja põe, mas é a igreja nos protegendo da maldade. Eu costumo dizer que quando o Senhor, o bom Deus, Ele nos deixa os 10 mandamentos na tábua da lei, naquilo que nós chamamos, que conhecemos como decálogo, 10 preceitos. O Senhor reserva 3 para Ele, que são os 3 primeiros. E os outros 7 pertencem aos homens. E é impossível viver os 7 últimos se a gente não vive os 3 primeiros. É impossível. É impossível o homem não compreender que o preceito do mandamento da lei de Deus não é uma proibição, mas é uma proteção. Por exemplo, quando Deus diz assim: não matarás, o 5º mandamento. O que é que Deus está dizendo? Meu filho, não carregue o peso de ser um assassino. Veja, quando Deus diz assim: não peque contra a castidade,
O que é que Deus está dizendo? Conserve a pureza. Quando Deus diz, olha, não cobice as coisas alheias, Deus está dizendo assim, não seja invejoso. Quando Deus diz, não cobice a mulher do próximo, Deus está dizendo assim, não me traia. Não traia a mulher que eu te dei. Não cobiçar a mulher do próximo, também é não cobiçar o homem da próxima, viu? Depende do seu sexo. O que vale para o homem, vale para a mulher. É Deus dizendo assim, não me traia, fui eu quem te dei. Quando o Senhor, o bom Deus, diz assim, guarde os domingos e festas. Esse preceito bendito da gente participar da Santa Missa e santificar o domingo. O que é que Deus está dizendo assim? Permita que eu entre no teu coração e na tua vida toda semana. Permita. Permita que eu fale aos teus corações, ao teu coração. Me deixe te instruir, dizer como eu quero que você viva, que você se comporte. Quando uma pessoa, ela desdenha da missa aos domingos, ela está dizendo assim, Senhor, eu não quero te escutar. Eu não quero te escutar. E como tem gente que vive assim, viu? Por esses dias, eu estava pensando, rezando e fazendo uma lista das pessoas da matriz que eu ainda não vi na festa do padroeiro. Que de quarta-feira para cá, ainda não vi dentro da igreja rezando. Faz pouco caso. E muitas vezes não consegue compreender que o projeto de Deus já foi feito e deixado por Ele. Mas somos nós que devemos aplicar esse projeto nas nossas vidas. Mas somos nós que devemos mudar a rota do nosso viver para nos encontrarmos com Deus. Ou aquelas pessoas que caminhavam tão bem na igreja e de repente dão aquela queda de fé e se afastam, ou não têm compromisso de fé, simplesmente não entenderam ainda que o demônio vai o tempo todo tentar nos destruir e nos afastar de Deus. E ele usa muitas vezes coisas que no primeiro momento parecem muito boas, mas depois a gente percebe que nem são. Ele busca o tempo todo seduzir. E nós muitas vezes nos deixamos seduzir pelo demônio, ao invés de nos deixarmos seduzir por Deus. Muitas vezes, tanto a igreja fala, e tanto a gente escuta, e tão pouco a gente escuta. Se vocês pegam o evangelho de hoje, nós estamos no capítulo 16 do Evangelho segundo João.
João ali narra o testamento espiritual de Jesus. E o trecho hoje termina com as palavras mais consoladoras de Cristo. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Muitas vezes a tribulação não está nem fora da gente, ad extra. Muitas vezes a tribulação está dentro de nós, ad intra. Um coração que ainda não se encontrou. E tem gente que demora a se encontrar na vida. Por quê? Porque não é humilde de abrir o coração e deixar e permitir Deus burilar e terminar a obra que um dia Ele começou. Olha, meus irmãos, ninguém está pronto. Não estamos prontos. Nem vocês, e muito menos eu, que ainda estou em construção. Mas nós devemos permitir que Deus, nosso Senhor, continue a obra que Ele começou. E como assim, Padre? Fazendo a opção por Deus e deixando de lado tudo aquilo que não agrada a Deus. Só que o pecado que nós cometemos, ele sempre tem um desdobramento. O pecado, ele não para. Muitas vezes a gente pensa que o pecado, ele para. Vamos dar um exemplo hipotético aqui. Um homem matou outro homem. Aquele homem que foi morto ali fez falta à esposa, aos filhos. Um filho ali cresceu revoltado, porque o pai fora assassinado. E casa, e ele é um péssimo pai, pela ausência do seu pai. E maltrata a esposa, e maltrata os filhos, simplesmente porque mataram o pai dele. E os filhos dele crescem revoltados, porque não tiveram o amor do pai, que teve o pai assassinado. Então vejam que o pecado é uma cadeia, um vai puxando o outro. E o mal não se acaba em um ato só. Vocês já pararam para pensar que existem dois juízos? O juízo particular e o juízo universal, depois de morto. O juízo particular, a gente morre e a gente se apresenta diante de Deus. E seremos lá por Ele julgados ali. E ali nós teremos a sorte das nossas vidas, ou o céu ou o inferno. Ou o céu diretamente, ou o céu passando pelo estágio do purgatório. E o que é, Padre, o juízo universal? É a gente contemplar e a gente ver. E tudo aquilo que estava escondido vir à tona. Do mal que se propagou pelo pequeno mal que a gente fez. Isso é o juízo universal. Quando todos aqueles que morreram ressuscitarão. Naquilo que a gente professa todo domingo, creio na ressurreição da carne.
iremos contemplar o mal, o desdobramento do mal que nós fizemos. E o que é o purgatório antes de ir para o céu, para aqueles que tiverem a graça de ir para o purgatório? É simplesmente eles ali pagarem a pena do pecado. Porque não é só a gente pedir a Deus perdão, se arrepender e tudo ficou quites, não. Existe uma pena ali. Aquele pecado tem um desmembramento. Vejam como o pecado é algo sério. É tão sério que o próprio Deus assumiu a nossa condição por uma razão: extirpar o pecado. O que era o rito do Antigo Testamento do sacrifício, do bode expiatório. O bode expiatório, aqui expiar com X, não é com S, de curiar. Não é o espiar daquela vizinha que qualquer coisa que acontece na rua, ela abre a janela para curiar. Né? Não é esse espiar, não. É o expiar com X, de assumir a condição. Quem é um bode expiatório? É aquele que assumiu a culpa de alguém. No antigo Israel, os homens pegavam um bode, gritavam os pecados para o bode e soltavam o bode no deserto. Ele levava os pecados. Era uma forma de pagar o pecado. E o outro era ofertando no altar o sacrifício, o cordeiro. E Deus diz, pelo pecado, pela humanidade, quem vai sacrificar-se sou eu. É por isso que a gente diz: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. A morte de Cristo tirou o pecado. E é por isso que o padre, quando pega a hóstia santa e mostra a vocês, diz: Ecce aius Dei, qui tollis peccata mundi. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aqui o Cordeiro de Deus. E aqueles que estão purificados, venham receber o Cordeiro que do mundo o pecado tirou. E Deus abomina o pecado. Deus não conhece o pecado, porque nunca pecou. O pecado não é criatura de Deus, mas o pecado é fruto do ódio do diabo, para destruir os homens, já que não podem atingir a Deus. Vamos ficar de pé.